Bem-vindos ao passado surpreendente, onde hoje mergulhamos nas turbulências das guerras púnicas, os épicos confrontos que decidiram o destino do mundo antigo. Imagine duas superpotências da época, Roma e Cartago, travando batalhas monumentais em terra e mar, moldando o curso da história com cada movimento de seus exércitos e frotas. Dos audaciosos feitos de Aníbal cruzando os Alpes com elefantes à genialidade militar de Cipião africano, essas guerras não foram apenas conflitos de nações, mas o choque de culturas e estratégias que definiu a ascensão de Roma como uma potência indomável. Prepare-se para uma jornada repleta de táticas brilhantes, reviravoltas dramáticas e um legado que ecoa até os nossos dias, enquanto exploramos o fascinante mundo das guerras púnicas. No amanhecer da Primeira Guerra Púnica, Roma e Cartago, duas potências emergentes, se lançaram em um conflito pela supremacia no Mediterrâneo. Esta guerra, iniciada em 264 a.C., foi a primeira grande colisão entre estes impérios. Começou com uma disputa por Sicília, uma ilha estrategicamente vital, rica em recursos e crucial para as rotas comerciais. Imagine o Mediterrâneo como um tabuleiro de xadrez gigante, com Roma e Cartago movendo suas peças em um jogo de dominação e retaliação. Roma, inicialmente uma potência terrestre, surpreendeu Cartago ao construir uma frota imponente em um tempo recorde. Esta ousada iniciativa romana marcou a transição de uma guerra de escaramuças e cercos em terra para épicas batalhas navais. O conflito naval culminou na Batalha de Milas, onde Roma, usando o Corvus, uma engenhosa ponte de embarque, conseguiu neutralizar a superioridade naval cartaginesa, um feito que reverberou por toda a antiguidade, sinalizando a ascensão de Roma como uma potência marítima. Durante os 23 anos da guerra, os campos de batalha se estenderam da Sicília à Sardenha, cada confronto trazendo consigo novos desafios e táticas. Roma, com sua determinação férrea e adaptabilidade, foi lentamente desgastando as forças cartaginesas, enquanto Cartago, apesar de sua riqueza e experiência naval, lutava para se adaptar à tenacidade romana. O final da Primeira Guerra Púnica veio com o Tratado de Lutácias em 241 a.C., onde Cartago, exausta e superada, foi forçada a ceder Sicília a Roma e pagar uma enorme indenização. Esta vitória não só garantiu a Roma um vasto território e riquezas, mas também a consagrou como a principal força no Mediterrâneo Ocidental. A Primeira Guerra Púnica, com suas batalhas, estratégias e reviravoltas, foi mais do que um mero conflito, foi o início de uma nova era de expansão e domínio romano, um prelúdio para os ainda mais dramáticos confrontos que estavam por vir. A Segunda Guerra Púnica, iniciada em 218 a.C., foi marcada pela ascensão de uma das figuras mais lendárias da história militar, Aníbal Barca. Este carismático líder cartaginês, cujo ódio por Roma foi incutido desde a infância, emergiu como um estrategista brilhante, determinado a desafiar o poderio romano. Seu ato mais audacioso foi a ousada travessia dos Alpes com um exército diversificado e, incrivelmente, elefantes de guerra. Essa jornada, repleta de perigos naturais e emboscadas de tribos locais, permanece uma das façanhas mais notáveis na história militar. Ao descer das montanhas nevadas para a Itália, Aníbal surpreendeu Roma, demonstrando não apenas sua destreza tática, mas também sua habilidade em inspirar e manter unidas tropas de diferentes culturas. As vitórias de Aníbal em batalhas como Canas, onde sua genialidade tática aniquilou um exército romano numericamente superior, espalharam o terror nas fileiras romanas e o respeito em todo o mundo antigo. No entanto, a determinação de Roma não seria facilmente quebrada. Enquanto Aníbal vagava pela Itália, buscando, sem sucesso, uma aliança definitiva com outras cidades-estados italianas, Roma começava a se reagrupar e reestruturar suas forças sob líderes como Cipião africano. A virada para Roma aconteceu na Batalha de Zama em 202 a.C., onde a astúcia de Cipião superou as táticas de Aníbal. Esta batalha decisiva não apenas marcou o fim da ameaça de Aníbal, mas também reforçou a reputação de Roma como uma potência imparável. A Segunda Guerra Púnica, mais do que um conflito de exércitos, foi uma guerra de vontades e estratégias, uma batalha épica que moldou o futuro do Mediterrâneo e consolidou Roma como a superpotência dominante. A história de Aníbal e Cipião, dois dos maiores generais da antiguidade, continua a ressoar como um exemplo do que a liderança, a coragem e a estratégia podem alcançar, mesmo contra as probabilidades mais esmagadoras. A Terceira Guerra Púnica, iniciada em 149 a.C., marcou o ato final na longa saga de conflitos entre Roma e Cartago. Este último confronto, desencadeado por uma Roma agora sedenta por uma vitória definitiva, foi menos uma guerra e mais um cerco implacável à outrora orgulhosa cidade de Cartago.
O cerco de 3 anos a Cartago foi brutal e desesperado. Os cartagineses, liderados por um novo herói, Asdrúbal, resistiram com uma tenacidade surpreendente, transformando cada rua e cada casa em uma fortaleza. Eles lutaram com tudo o que tinham, reutilizando até mesmo as estátuas de bronze e ouro dos deuses para fazer armas. Mas o destino de Cartago já estava selado. Em 146 a.C., a cidade foi finalmente invadida e arrasada por Roma, suas ruínas simbolizando a destruição total da resistência cartaginesa. A queda de Cartago não foi apenas o fim de uma cidade, foi o fim de uma era. Roma, agora sem rivais no Mediterrâneo, emergiu não apenas como uma potência incontestável, mas como um império destinado a moldar o futuro do mundo ocidental. A história da Terceira Guerra Púnica, repleta de heroísmo, desespero e devastação, continua a ecoar como um lembrete sombrio da ferocidade da guerra e do preço da rivalidade entre grandes potências. As guerras púnicas, mais do que uma série de conflitos sangrentos, foram um ponto de virada crucial na história do mundo antigo. A ascensão inabalável de Roma, catalisada por estas guerras, não só forjou um império que dominaria o Mediterrâneo por séculos, mas também moldou o curso da civilização ocidental. O legado dessas guerras ressoa em múltiplas facetas, na linguagem, na cultura, na política e no direito. A vitória romana sobre Cartago abriu caminho para a expansão e consolidação do Império Romano, espalhando sua influência e cultura por todo o conhecido mundo antigo. Estratégias militares, táticas de engenharia e diplomacia desenvolvidas durante as guerras púnicas foram estudadas e admiradas por gerações subsequentes, influenciando líderes e estrategistas até os tempos modernos. Além disso, a resiliência e a adaptação de Roma frente à adversidade severa serviram de inspiração para futuras nações em tempos de crise. O legado das guerras púnicas, embora marcado por destruição e sofrimento, é também uma história de triunfo humano, de como uma cidade-estado ascendeu para se tornar um dos maiores impérios da história, um legado que ainda hoje molda nossas sociedades, leis e culturas. Em nossa exploração pelo passado surpreendente, as guerras púnicas emergiram como um épico de proporções monumentais, moldando não apenas o destino de Roma e Cartago, mas o próprio tecido da história ocidental. Vimos como esses conflitos desencadearam um poder romano imparável e como as táticas e estratégias empregadas continuam a influenciar os estudos militares e políticos. Se você ficou fascinado por esta viagem ao passado, onde a bravura, a estratégia e o destino de impérios se entrelaçam, deixe seu like e inscreva-se no canal Passado Surpreendente. Continue conosco, descobrindo as histórias, as batalhas e os personagens que moldaram o mundo em que vivemos hoje.